Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Paloma, eu tenho 42 anos de idade, sou uma mulher casada, graças a Deus muito bem casada, sou mãe de 3 filhos, moro na Suíça, já vai fazer 10 anos, né? E como vocês viram aí, eu vim trazendo para vocês o meu relato de ressonância harmônica. Já faz um tempo que já era para mim ter feito isso, porque vocês vão entender, eu estou na 4ª onda. Se dependesse de outras pessoas, como colocado que a cada 3 meses era sabe Deus quando, que onda que eu ia estar hoje, mas eu fiz tudo dentro da minha consciência, né? Eu faço tudo conforme o que eu acho que é, conforme o meu entendimento. Então, neste vídeo, eu vou estar relatando para vocês lá como que foi o meu pedido da primeira. Por que eu vou relatar? Porque hoje eu estou num ponto, licença, gente, da minha vida, aonde eu cheguei num patamar que eu não tenho mais nada a pedir. Só que isso é uma evolução consciencial. E hoje eu vejo que tudo que eu quero, ou às vezes nem o que eu quero, né, real, porque o que eu posso dizer, hoje eu não preciso de nada, eu quero algumas coisas, mas eu não preciso, então eu já logo não boto força, então isso tudo acaba que me vem, e as coisas que vêm, elas vêm muito maior do que qualquer coisa que eu poderia conceber num pedido, entende? Mas por quê? Porque ao longo do meu processo, hoje eu vejo que a minha evolução consciencial, ela está sendo algo tão grande, tão bom na minha vida, em que eu manifesto as coisas. E eu não manifesto porque eu fico ali fazendo técnicas engessadas. Não, pode ver que aqui nesse canal você não vai achar técnicas engessadas. Então, como eu também sei que as pessoas não gostam, né? Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha aqui. Isso. E só para vocês verem aqui escrito, né? Não sei se vai dar para vocês verem. Áudio. Mas já deixei assim, sabe, para vocês não entenderem. Esse aqui é a que eu estou no momento. Eu vou começar aqui falando para vocês o que eu pedi na minha primeira onda, tá bom? E eu vou ler para vocês aqui também, para que vocês possam estar entendendo e depois vai vir um bate-papo de novo, tá bom? Então vamos lá. Gente, agora eu estou usando óculos para ler, porque vai chegando a idade, né, e as coisas vão mudando. Vamos lá. Pedido da primeira onda. Questionário. Paloma, né, o meu e-mail, tenho 38 anos, data de nascimento, né, 24/7, casada, mãe de 3 filhos, auxiliar de enfermagem, mas em transição de carreira. O CPF, moro na Suíça, no estado, né, que hoje eu já não moro mais, eu morava em Turgal, na cidade tal, que eu vou falar para vocês o que aconteceu, tudo nessa cidade e como que Deus vem trabalhando, sabe, o universo, né? Eu morava nesse momento em Stieghofen, conheci o trabalho mais ou menos em dezembro de 2021, né? Porque eu conheci esse trabalho do professor e ali eu comecei, já logo de cara eu consegui manifestar um emprego aqui na Suíça na área de auxiliar de enfermagem com o meu diploma do Brasil. O meu diploma brasileiro não foi reconhecido aqui, mas ainda assim eu consegui e eu vou contar um pouquinho depois para vocês aqui como que o universo conspirou para que isso acontecesse, tá bom? E aí eu coloco lá, né, sim, né, não grávida, não fumo e tal. Aí, pois, projetos. Olha isso. Comprar nossa casa em Goiânia, no condomínio Aldeia do Vale, e morar lá com a minha família, mas manter logo aqui, né, ou seja, uma casa no país onde eu moro. Por quê? Naquela época estava muito em alta aquele Ricardo Martins, sabe? Eu ficava vendo esses influencers que não influenciam nada, todo mundo conseguindo milhões, mansões, né? Casa, carro e apartamento. Então, tu vê que a primeira coisa que eu venho nessa primeira onda, mesmo que eu passei no caminho das palestras, tudo era casa, carro e apartamento. Olha isso. Aí coloquei. Ter e proporcionar para minha família uma vida tranquila, saudável, feliz, abundante e próspera, sem crenças limitantes para meus filhos e esposo.
Ver aonde, de novo, eu falo sobre meus filhos, os pequenos eu ainda tenho um controle. O meu filho mais velho hoje tem 25 anos, então eu já não tenho mais aquele controle, porque ele já tem o livre-arbítrio dele há muito tempo. Então, logo, e o meu esposo também, eu já estava querendo interferir no livre-arbítrio do outro. Você tá vendo? Entendam isso, gente. Vejam os pontos, porque se tu estiver no caminho das palestras, ou talvez tu tá em alguma ressonância e você ainda não conseguiu entender esse viés e as coisas não vão, talvez é porque você ainda não entendeu, né? O que é importante para você e o que está, que nem é no seu controle, mas o que você poderia talvez estar tentando intervir. E a gente só consegue intervir em algo, na maioria das vezes, quando é para nós mesmos. O que tem a ver com o outro, eu digo o outro que já tem livre-arbítrio, que já tem consciência, não, nós não conseguimos intervir. E vocês vão entender também nas outras ressonâncias que eu vou vir aqui e vou ler para vocês abrir. Continuar expandindo no meu caminho de expansão da consciência, a fim de melhorar em um todo. Isso eu coloquei. Que eu e o meu esposo possamos trabalhar com liberdade geográfica. Olha isso, que eu e meu esposo possamos trabalhar com liberdade geográfica. Eu tenho o instinto, sim, de empreendedora, de chefia. O meu esposo, ele não consegue trabalhar para ele. Ele precisa ter uma empresa onde ele vai trabalhar. Então, olha, eu de novo tentando interferir no livre-arbítrio dele. Em nenhum momento eu perguntei para ele se ele queria trabalhar, né, com liberdade geográfica e trabalhar para si próprio, ou ter uma empresa dele e mandar nos outros. Entende? Era eu com o meu ego ali, o que eu queria, colocando para mim e para ele. Aí vem, de novo, que eu possa trabalhar e me dedicar para a minha empresa e que a mesma proporcione uma vida próspera e abundante para mim, minha família e todos que passarem no meu caminho. Até aí, ok, certo? Vamos fazer o bem sem olhar o quem, né? Amor incondicional e alegria sempre. Estou em transição de carreira e em setembro começo a estudar cosmética e me formo em fevereiro. Eu estava já, né, vendo tudo, escola para ir para a área de cosmética. É algo bom? É algo bom. Eu fazia velas, né? Eu abri uma empresa onde eu mesmo faço as velas aromáticas e tudo. E eu estava com a ideia de trazer essas velas aromáticas para o lado da estética, porque dá sim, mas não era algo que realmente eu queria, mas era algo que eu estava vendo, talvez uma possibilidade de uma inovação e ganhar um dinheiro, né? E realmente minhas velas são maravilhosas, gente. Não é querendo falar não, viu? Mas olha, eu tenho 4 fragrâncias que eu desenvolvi, quimicamente falando, sabe? Ali com muito estudo, com muita... tudo muito empírico, mas muito certo e que deram muito certo mesmo. Pessoas grandes viram ela e falaram, como que tu chegou nessa fragrância, sabe? Seria boa, até para vender hoje, para a empresa, para a indústria do perfume. Mas eu tenho uma amiga minha que o marido dela é advogado e ele estava me falando que antes de eu ir em qualquer empresa mostrar isso hoje, todo o caminho que eu tinha que fazer para patentear essas fragrâncias, justamente porque ele falou, Paloma, tem muita pessoa maldosa no mundo, então tá tudo aqui guardadinho, fechadinho, a 7 chaves. Então vamos lá. Assim aumentarei meus conhecimentos e poderei lançar uma nova marca. Fabrico velas aromáticas e de massagem veganas. Poderei lançar a minha ideia sobre velas associadas à cosmética, uma ideia inovadora com a nossa marca Life Candle, que era justamente a empresa que eu tinha aberto, né, no Brasil, e eu já vendia aqui. Depois eu posso até procurar umas barrinhas e mostrar para vocês, é a coisa mais linda do mundo e muito cheirosas. Tudo maravilhoso. Isso daí é maravilhoso. Se um dia tiver que acontecer, vai acontecer, não mais porque realmente eu já até tirei isso, assim, de algo que poderia eu estar fazendo, sabe? Então, assim, mas aí lá atrás. Eu e meu esposo queremos vender, né, a casa, que tínhamos uma casa, e aqui no país que vivemos, para agilizar o processo, para comprarmos algumas vending machines, que realmente isso aconteceu, tá? Mas isso está lá na segunda onda, então não vou falar a fundo sobre isso aqui.
que eram vending machines de algodão doce. Gastamos em torno de 60 mil francos com tudo. Uma outra empresa que eu abri e que também não foi para frente. Mas na outra relato da segunda onda, eu venho contando para vocês, tá bom, gente? E não se esquece, se vocês estão gostando do vídeo, vocês podem curtir, comentar, compartilhar, se inscreve no canal. E aqui eu quero como não só um diário, como uma troca, né? Porque ninguém evolui sozinho, esquece isso. Agora no processo, a minha cachorra desencarnou, né? Era a minha cachorra que eu trouxe do Brasil e aconteceu algumas coisas e ela desencarnou por maldade de ser humano e estava muito difícil, porque no dia que ela desencarnou, fazia 9 meses do desencarne da minha mãe, então foi algo muito complicado, eu estava passando ainda algo muito, muito, muito complicado. Então, eu gostaria ainda de ter um projeto, né, nessa dimensão, um albercão, né? E se um dia eu pedir ainda aqui que ele possa vir para a luz, e o nome dele vai ser Instituto Asas de Mel, que o nome dela era Mel e ela é um anjo que criou asas para mim. Que ele é constituído num albergue de cachorros. Tenho habilidades em outras áreas, por isso tenho mais 2 projetos que são, né, construindo sonhos de confeitaria, justamente porque eu também sei muito dessa parte de confeitaria, eu fiz cursos com a Fabi Viana e tudo mais, eu gostaria de ajudar pessoas ali, e entre pelos e patinhas, que eu também sou tosadora, sou groomer, então a minha ideia era ajudar jovens também de periferia a ter uma profissão, então eu iria conseguir de alguma forma, claro que se o universo permitisse, que eu abrisse um pequeno instituto onde eu conseguiria dar para essas pessoas essa profissão, né, de tosador e de banhista. Aí vim por cá, que é dificuldades. Moro fora do Brasil com meu esposo e meus filhos. O Noah tem 4 anos e a Helena tem 2 anos. A Helena agora vai fazer 6 anos o mês que vem e o Noah em janeiro faz 8. Então vocês já estão vendo que eu tô 4 anos nessas ondas assim. O Brian mora só, mas sempre auxiliamos ele. Não tenho ajuda de ninguém. Ninguém para nos auxiliar. É por entre aspas, família. Eu e meu esposo passamos muitas coisas aqui, a gente sempre tivemos que fazer tudo muito sozinhos, porque apesar dele ter pai, mãe e irmã, e eles moravam 2 minutos a pé da nossa vida, a mãe dele é uma estranha, uma narcisista, louca, psicopata, a irmã é uma codependente, o pai também, então, e ela também é racista, né? Então, realmente, eles sempre abandonaram nós, em todos os sentidos, né? Abandono físico, emocional, espiritual, tudo que pode imaginar. Passamos muito, mas não quero falar sobre isso aqui. No momento, vivemos da renda de uma loja de conserto de celulares. Há 5 anos, porém sem sucesso. Meu esposo tinha o sonho de ter uma loja e ele trabalhava numa empresa. E essa empresa, primeiro ele ficou 50% na empresa, 50% na loja, até que ele, né, falou para mim, pô, eu gostaria de me dedicar a isso. Eu falei para ele, tá, então tamo junto. Vai lá, se dedica ao teu sonho e caso, né, não der certo, a gente volta a comer ovo junto, mas nós estamos juntos. Por quê? Porque ele arruma celulares, tablets, tudo, ele é um homem muito inteligente, mas realmente a loja não ia para frente. E eu vejo que também é algo muito dele, ele sempre foi muito podado. É uma coisa assim bem louca em relação à família dele lá, mas também não vou entrar a fundo nisso aqui. Aí tava lá, né, sem sucesso, então meu esposo está sempre fazendo bicos por fora para auxiliar a renda. A loja não vive, né, ela sobrevive. Eu trabalho 40% do meu tempo fora como auxiliar de enfermagem em um centro de idosos aqui, na Suíça. Trabalho para auxiliar a renda doméstica. As crianças estão sempre comigo, exceto quando eu estou na clínica, pois ainda não temos recursos no momento para pagar uma escolinha.
Falta de tempo para me dedicar mais para a minha empresa e poder me dedicar mais para a produção dos nossos produtos. Vê, eu tinha a casa, as crianças, nesse exato momento, eu trabalhava 40% fora, eu ainda pegava o tempo que eles estavam dormindo para poder fabricar velas, né? Então eu fabricava, eu embalava, eu fazia como é o nome? Os colantes, tudo, sabe? Eu vou até pegar para vocês verem, peraí. Realmente agora tá um pouco bagunça, até porque eu ainda tô aqui, tá cheio de caixas na minha casa. Eu não estou achando, mas caso se vocês têm realmente curiosidade e quiserem, coloca aí. Paloma, traz um vídeo mostrando como era o seu trabalho, tá bom? E eu vou mostrar. Vamos lá continuar. Então eu coloquei que a falta do tempo para me dedicar para minha empresa e poder me dedicar mais na produção dos nossos produtos, que eram essas velas, né? E que eu até fiz evento, tudo aqui na Suíça para vender, mas assim, também vou falar sobre isso num outro vídeo, caso vocês queiram, coloquem aí no comentário. Se você é uma pessoa que já tentou muitas vezes ou está tentando, saiba você que tentar faz parte do processo, tá bom? Tentar faz parte. Aí também coloquei, vender a casa na Suíça por um valor justo. Acredito que com a venda da casa o processo se agilize. Eu achava que tudo tinha a ver com o dinheiro, sabe? Ver se conseguir vender a casa, pega o dinheiro e tudo vai agilizar. Mas para tu ver, vendemos a casa, tudo, fizemos algumas coisas e no outro vídeo eu falo para vocês que não. Eu não tinha uma consciência ainda de poder nem agilizar e muito menos segurar o dinheiro. No entanto, quase todo o dinheiro foi perdido, tá? O apartamento que moro é extremo prejudicial para os meus produtos que produzo, entre outros problemas. Até rato já vi tentando entrar, ficamos presos e trancados para nos proteger, principalmente as crianças. Falta espaço para a produção, visando que eu produzo aqui e mando para minha irmã no Brasil. Alugamos aquele apartamento numa fase assim, muito difícil. Estávamos fugindo da família dele, né? Porque a perseguição estava demais em relação a tudo. E aí o apartamento parecia lindo e maravilhoso. Depois que entramos no verão, porque reformaram, pintaram ele e tudo, então não dava para ver. No verão ele chegava a bater lá 42 graus, tu imagina, as velas tudo derretendo. E no inverno, por mais que nós acendíamos o dia inteiro, queimava madeira na lareira, nada esquentava aquele apartamento. Então, assim, foi uma fase bem difícil, bem complicada, onde passamos muito maus bocados, né? E eu ali na luta. Então, vamos lá. Aí eu coloquei, falta espaço para a produção das coisas também. Ou seja, eu comprei um mini fogãozinho de 2 bocas. Então, assim, eu limpava a cozinha, ou eu levava assim para minha mesa ele e eu fazia tudo ali, sabe? Era tudo que eu tinha que fazer no meu espaço de coisas minha, pessoal, particular, como a nossa mesa de jantar, né? A minha cozinha, o meu balcão da cozinha, então era tudo assim, eu não tinha um local para poder realmente produzir. Aí coloquei. Recursos financeiros em caixa no momento não são suficientes para colocar tudo para funcionar. Aí coloquei também aqui uma outra coisa, né? Aí que eu coloquei, eu me sinto sobrecarregada, né? Também coloquei que no momento ali eu gostava de beber ou fazer coisas assim, né? Que não é legais, quando eu me sentia sobrecarregada. Então, qual era a minha fuga? Minha fuga era, né? Tomar vinho, né? E coisas assim do tipo. Então, isso também estava me fazendo muito mal e eu coloquei isso, né? Para o professor. Aí eu coloquei dificuldade de aproximação com o meu filho Brian, né? É um filho de um outro relacionamento. Parece que tem uma barreira entre nós. É assim, algo muito, muito terrível. Claro que parte dos dois, né? Mas também partia de mim, como mãe, como uma pessoa mais velha, conseguir ter a consciência de mudar aquilo, né? Porque é mais fácil eu mudar do que o adolescente. Acessar o idioma alemão, pois eu já fiz escolas e eu sei bastante, mas me sinto um bloqueio muito grande para acessar as informações desse idioma. Me alimentar bem e seguir um padrão mais saudável, me focar e não desistir.
No caso, ler e fazer dietas. Gente, eu estava num grau 2 de obesidade, eu me sentia muito embaixo, por isso eu não tinha força para poder fazer algo por mim, mas tudo mudou, né? Hoje eu tenho uma vida extremamente saudável, fit, né? Vou na academia, assim, 5 vezes na semana, cheguei a ser 6, e quando não me tem tempo eu vou às 5, às 6 da manhã, mas hoje eu olho primeiro por mim, né? Aí agora vem os pedidos. Limpar e desfazer todos os paradigmas, crenças, acordos e padrões desta vida e de outras vidas passadas. Harmonização dos meus chakras e alinhamento dos meus hormônios. Entender a mente de Deus a fim de me unificar com Ele. Expandir a minha consciência, que minha centelha divina esteja sempre acima do meu ego. Alcançar o sucesso da Life Candles, quero acessar a receita da vela perfeita, pois sinto que ela já existe no meu campo magnético. Realmente eu acessei 4 receitas e que realmente não tem no mundo inteiro, não adianta. São 4 fragrâncias assim poderosíssimas e, como eu falei, né, para minha irmã, eu quero algo que cheire a prosperidade, a casa de rico. E eu cheguei lá. Manifestar todos os meus projetos, ter e dar a vida dos sonhos para minha família. Comprar as vending machines do algodão doce e colocá-las em vários pontos aqui no país onde eu vivo. Elas foram compradas, mas a história delas vai vir num outro vídeo. Eliminar todas as crenças conscientes e inconscientes, ouvidas e aprendidas em todas as religiões que passei. Todos os lugares que andei, limpar todo o meu campo energético. Gente, eu andei em muitos locais na minha vida, andei muito pelas noites escuras, pelas sombras escuras da alma, eu passei muita coisa, eu fui uma criança que eu tive muitos traumas, eu ouvi muita coisa, vi muita coisa, eu sofri muita coisa já na infância, então isso eu pedi. Limpar qualquer vestígio de rituais feitos com banhos, com oferendas, com qualquer coisa que eu possa ter feito em outras religiões. Limpar toda a antimatéria carregada nos rituais, né? Tanto afros, evangélicos ou também nas vidas que eu andei por aí, tudo que eu fiz já na minha juventude. Me libertar energeticamente de qualquer coisa que não esteja ligada ao todo. Fazer o meu curso de cosmética em Zurique, me formar, viver bem e ajudar no que eu for convocada a ajudar. Entender e aceitar o meu propósito de vida. Resolver de vez o segundo degrau para que eu possa transcender para os outros. Gente, eu vou atender a campainha e já volto. Aí eu coloquei entender e aceitar o meu propósito de vida. Resolver de vez o segundo degrau para que eu possa transcender para os outros. Aí pedi também paciência, calma, libido, autoestima, fluência do idioma alemão, intuição, magnetismo, conexão direta com o meu mentor. Também pedi, tem uma pinta do lado direito do meu rosto que eu queria que ela sumisse e ela tá aqui, né? E para os meus negócios eu quero ter uma visão de águia, estratégia de raposa e ação de tubarão. Gente, eu ativei o arquétipo do tubarão e foi demais. Nossa, eu te falo, se você é uma pessoa já elétrica assim como eu, sabe, ativa, eu não sei se é muito bom você ativar o tubarão não, viu? Porque ele é ação, mas ele age para tudo quanto é lado, sabe, assim, sem foco. Aí dá licença, Helena, agora para a mamãe terminar. Para os meus negócios eu falei isso, aí eu coloquei arquétipos. Mãe, esposa perfeita, da empresária perfeita, da alegria, da gratidão, do sucesso, da empreendedora de sucesso, da comunicação, da felicidade, da compreensão e da satisfação. Aí no final eu coloquei eu, Paloma Bababá, com CPF tal, declaro ciente de que a RH é uma ferramenta de iluminação espiritual e de que a ressonância harmônica não é cura, não é para ganhar dinheiro, acertar na loteria, nem para arrumar casa, carro ou apartamento, nem passar em concurso, arrumar namorado, mudar a aparência física, etc. Declaro ter estudado todos os vídeos da série do Caminhos da Palestra 1 ao 3 e o Mentes Informado, e ter o entendimento e a proposta espiritual desse trabalho. Estou ciente de que não existe promessas, nenhuma garantia a respeito de qualquer
questão, pois os resultados dependem de vários fatores, como o comprometimento das pessoas com o seu processo evolutivo, do estado aprofundado material complementar e da disposição da reforma íntima em seu ser. Tá vendo, né? Mas viu quantas coisas que tá aqui, que eu me comprometi, que eu já estava, né, totalmente abirolada. Declaro estar ciente de todas as informações fornecidas no roteiro, do primeiro pedido e de acordo especialmente de que esse é um trabalho para maiores de idade e não substitui qualquer tratamento médico ou psicológico. Então, esse foi o meu primeiro pedido da primeira onda da ressonância harmônica. Pontos positivos. É que realmente eu estou até hoje disposta a continuar vivendo esse meu processo de evolução consciencial e de autoconhecimento, que sempre tem coisas, sempre. Pontos ali extremamente negativos. Eu estava ainda extremamente no ego, sabe? Tudo muito no meu controle, como eu quero, como tem que ser, o livre-arbítrio do outro, tentando interferir, tentando mexer. Então, assim, o que eu posso falar para você nesse momento se você está nesse momento começando o seu caminho de despertar, técnicas engessadas, eu não acredito mais que ajudem, né? Pode ver que isso virou algo comercial. Eu acredito que tem coisas que vão acontecer na sua vida, mas a maioria das pessoas leva muito mais tempo para conseguir ter a consciência disso, que é a consciência, sabe, do eu sou, é a consciência do todo, é a consciência do amor próprio, é aquela consciência de que tá tudo certo e de que tudo acontece como tem que ser na hora certa, a consciência do soltar. Gente, é extremamente difícil chegar num grau consciencial de soltar. É muito difícil. E realmente as coisas acontecem quando você chega nesse grau consciencial. Eu acredito que do soltar é uma das coisas mais importantes. Do amor incondicional e alegria. É dar amor, fazer as coisas com amor, sem ser nada forçado, mas entender que falar não também é um ato de amor. De colocar limites é um ato de amor, de não deixar pessoas retornarem à sua vida é um ato de amor próprio. Não deixar pessoas invadirem, sabe? Mas o seu campo energético, os seus sentimentos, os seus pensamentos também é um ato de amor. E que antes de você amar o outro, você vai ter que se amar, porque você não vai conseguir dar para o outro o que você ainda não possui dentro de você. Entende? É a coisa de que eu dou o que eu tenho, né? Pessoas já me fizeram mal. Por que elas me fizeram mal? Porque elas me entregaram naquele momento o que elas tinham dentro dela. E tá tudo bem, entende? Então, esse foi o meu relato da minha primeira onda. Depois eu posso vir aqui lembrando para vocês dali da primeira o que aconteceu, mas o próximo vídeo já vai vindo já da segunda onda. Porque falam, né, a cada 3 meses. Não, eu nunca pedi a cada 3 meses, vi que eu tô na 4ª onda. Eu sempre coloquei para tocar minhas ondas muito tempo, sabe, muito, porque eu acredito que tudo tem um tempo e eu não acho que as coisas são instantâneas. E hoje, mais ainda vendo o grau, né, de consciência que eu tinha lá, realmente não ia ser. Era tanta coisa, sabe, para ser limpa e ainda tem tanta coisa para limpar, entende? Mas com certeza eu já dei um salto muito alto na minha vida. O meu salto quântico é muito alto, o meu salto consciencial é muito alto, porque o salto quântico, como as pessoas falam, ele primeiro acontece aqui dentro, para depois sair para fora, né? O salto quântico, ele vai acontecer na sua vida. As pessoas falam, vai ter um salto quântico. Ele vai acontecer conforme o seu nível de consciência. O seu salto quântico fora, ele é exatamente o seu salto quântico consciencial. Ponto. Você não vai conceber nada mais do que a sua consciência suporta. Entende? Então esse é um relato meu. Tô abrindo ali, sabe, para vocês. Poderia só falar por cima, mas eu quis para que vocês entendam isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você em algum momento viu esse vídeo, tá ouvindo, tendo a paciência, então você deixa o seu comentário, se inscreve no canal, vamos junto nessa jornada, vamos continuar co-criando, né? Mas vamos primeiro co-criar aqui,
mas não cocriar casa ou carro apartamento. Vamos primeiro cocriar uma consciência que consegue conceber isso tudo, entende? E aí depois as coisas chegam, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Um beijo, até a próxima. Tchau!